Olá, irmãos, boa noite, dia corrido. Espero que você tenha lido a Bíblia com a sua família, esteja orando pelo propósito, esteja tentando mudar. Hoje, dia 14, capítulo 14 de Gênesis. Capítulo 14 conta a história da guerra entre reis, né? Abrão lutou contra esses reis para resgatar o seu sobrinho Ló. Não quis o despojo, os despojos eram comuns naquela época, né? Que o vencedor tomasse os despojos do derrotado. Só que Abrão decide dar o dízimo a uma figura que aparece aí no versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, trouxe pão, trouxe vinho e abençoou Abrão. A Bíblia vai trazer depois mais detalhes relacionando Melquisedeque à figura de Cristo Jesus. Por quê? Se você pensar um pouquinho, na Bíblia, o sacerdócio foi dado a uma tribo, a tribo de Levi. Já o reinado foi dado à tribo de Judá. Davi era rei porque ele pertencia à tribo de Judá. Levi, a tribo de Levi, recebeu a ordem do sacerdócio, de maneira que aquele que podia abençoar, receber inclusive os dízimos, as ofertas, eram apenas os levitas. O que nos chama a atenção é que a lei veio por meio de Moisés, e Moisés não existia aqui. Quem existia era Abrão, que é considerado o pai da fé. Ou seja, antes de Abrão chegar a toda a experiência com Deus, que ele fez ser chamado amigo de Deus, já existia ali um sacerdote. De onde veio, qual a sua origem, quem era, não sabemos. É por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque naquela época era comum que um rei, ele ocupasse a função de sacerdote em outras nações. No entanto, na nação de Israel, como eu expliquei, isso não era possível porque eram separados. Quando vem Jesus Cristo, Jesus vem cumprir uma missão completa. Ele vai, não é à toa que o livro de Salmos vai dizer, Davi profetizando, ele vai dizer: tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. E uma coisa que vai chamar a atenção é a expressão, em Hebreus, a explicação, dizendo que com certeza o menor é abençoado pelo maior. Então estava ali Abrão, já na presença de alguém que tinha um conhecimento de Deus superior ao dele, que era o pai da fé. A Bíblia tem curiosidades tremendas. E em Cristo Jesus, nós vamos ver isso se cumprindo. Porque Jesus, ele vai ser rei, porque é da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, é o rei prometido que sentaria no trono de Davi para sempre. Vai cumprir também pela ordem de Melquisedeque, que não pertence à tribo de Levi, mas já era sacerdote do Altíssimo. Jesus também, por designação divina, é sacerdote para sempre. E como sacerdote, ele pode oferecer sacrifícios pelos nossos pecados. Qual é o sacrifício que Jesus vai apresentar? Qual é o cordeiro? O cordeiro é ele mesmo, que tira o pecado do mundo. Hebreus 9 vai nos dizer que Jesus é esse que apresenta o sacrifício definitivo. Todos os sacerdotes da tribo de Levi tinham um sacerdócio limitado. Por quê? Eles tinham que prestar sacrifício por si mesmos, depois eles pegavam o sacrifício do povo e levavam diante de Deus, e ali apresentavam o sacrifício em nome do povo, representando ali o povo diante de Deus. E esses sacrifícios, como eles eram imperfeitos, eram apenas símbolos do que estava por vir, eles tinham que ser repetidos. Quando vem Jesus Cristo, ele apresenta o sacrifício definitivo. O sacrifício é o seu próprio corpo, é o seu próprio sangue derramado por nós, não é de animais, não é de bodes, não é de touros, é o sangue do Filho de Deus que nos purifica de todo o pecado.
Portanto, Jesus é eterno sacerdote. E eu queria recomendar a você, à luz de Hebreus, a pensar da seguinte forma em Jesus. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas falhas. Antes foi ele tentado à nossa semelhança, sem pecado, permaneceu santo, e hoje a Bíblia nos recomenda o seguinte, que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono dele de graça, graça é favor imerecido, a fim de alcançar socorro em ocasião oportuna. Então, meu querido irmão, se você está se sentindo tentado, se você está passando por uma luta contra o pecado, se você, meu querido irmão, precisa melhorar, tem algo na sua vida que precisa ser modificado, eu recomendo você a se achegar diante do trono de um sacerdote misericordioso, que foi homem como nós, experimentou o que nós experimentamos na carne, contudo não cedeu ao pecado, para que você encontre socorro em ocasião oportuna, porque ele é sacerdote para sempre diante de Deus. Não precisa de outro sacrifício. O seu representante diante de Deus, o novo e vivo caminho que te une a Deus é Cristo. Ele é o seu intercessor para todo sempre. Você pode se achegar a ele, porque ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós e ele também intercede por nós. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado junto ao Pai. E não só o advogado, ele é a propiciação, ou seja, a prova de que o nosso pecado foi pago. Ele é aquele que é ao mesmo tempo o sacerdote que presta o sacrifício e ao mesmo tempo o cordeiro que se sacrifica em nosso favor. Que Deus abençoe sua família e que ela esteja debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe a sua casa e uma boa noite em nome de Jesus.